Sabe um que gera muita polêmica de Brasil? O da feijoada. Que a rapaziada conta essa história. Que era resto Que era imagina. comida pros escravizados. Não, eu acho fantástico, assim, os escravizados comendo um pedaço de costelinha de porco, comendo um monte Eu não de... como costelinha de porco. Pois é, comendo um monte de coisa que era caro, né? Que também não sobrava na Exato. mesa do patrão. E a pessoa acha que o português que vivia na colônia, ele ia no frigorífico, na Friboi, comprar um pedaço na bandeja. Ou então que durava, vinha, botava na geladeira. ou então que vinha bacalhau pra cá, né? Congelado pra eles comerem na Gente, colônia. matou o boi, exemplo, matou o boi. Não vai durar muito tempo aquele boi. Tu vai comer tudo, filho. Vai salgar, né? E também tinha que comer tudo mesmo, literalmente, né? Tem que comer tudo. E tem na França, acho que é o cassoulet, que também é uma mistura de carnes. Então, Tem. A Tem várias- tradição da feijoada é a feijoada... A nossa feijoada é a feijoada à brasileira. Porque existe feijoada em Portugal. Tem? Especialmente em Trás-os-Montes. Como tem. que é? É quase Com a mesma peça coisa. de carne também? Só que o feijão é o vermelho ou o branco. Depende da região. E botam umas ervas e outras coisas Ou diferentes. seja, isso também é uma bobagem. Então, assim, Não, essa é- feijoada. Eu tenho o registro da primeira feijoada. Eu trouxe aqui, ó. Primeiro registro de feijoada Aliás, uma brasileira. feijuca, hein? Caía bem uma Gatilho agora, feijuca, hein? Mas tudo bem. Primeiro registro da feijoada brasileira é de 1827. Tem um anúncio do Diário de Pernambuco, onde especificamente na Locanda d'Água Douro, na Rua das Cruzes, quinta-feira, era servida, abre aspas, uma excelente feijoada brasileira, tudo por preço cômodo. Ou seja, como é que é a comida de escravos? Em 1827, em Pernambuco, se servia quinta-feira uma muito boa com preço bem legal. Na biografia da Marquesa de Santos, eu usei o padrão feijoada. Eu adoro usar esses padrões que, assim, você consegue... Porque, assim, se você coloca padrão ouro, padrão qualquer coisa, é um inferno para calcular. Porque tem variação. Nossa, calcular enfim, dinheiro no Brasil é muito difícil. É muito difícil. Porque teve muita Então, o mudança que eu econômica. faço? Eu pego feijoada, por exemplo. Então, eu vi... Como você vai achar preço de feijoada de várias épocas? Tem documento? muito. Em jornal, do mesmo jeito Sério? que ele achou em 1827, eu achei aqui no centro de São Paulo sendo vendido feijoada num restaurante e valor no coisa. Porque feijoada é um prato muito comum. É que nem o pessoal valor- faz Big Mac ao redor do mundo, Isso. né? Aí eu peguei quanto que custava uma feijoada no centro de São Paulo em 1867, que é quando a Marquesa de Santos morreu. Aí quanto custa a média de uma feijoada hoje? Então, mais ou menos, você pega por aproximação aquilo, porque o gênio alimentício, a não ser que tenha uma grande guerra Falta ou de uma algum é ingrediente. mais ou menos a mesma coisa, Outra coisa. entendeu? Ele Então, continua sendo tão desejado quanto que é a feijoada. Exatamente, Não é um prato tipo, de moda. não é uma modinha, né? É feijoada, Então, eu criei o padrão feijoada. E- Porque a maioria dos escravizados, a comida dos escravizados geralmente era feijão e farinha. então, Cumbuca, feijão mas com farinha, e também às carne vezes um pouco de seca. carne Mandioca. seca. Também carne É, seca, porque, que era o assim, charque, que era feito no sul. porque você tem que alimentar ele pra ele conseguir produzir. Essa Não é coisa... descartável assim. Não. Ele Ele era passa... caro. Né, então, mas aí mais ou menos. Porque assim, tem uma época, a partir da lei Feijó... Feijó não. Eusébio de Queiroz. Que o tráfico realmente começa a ser assumir, combatido. Aí Você muda começa de a ter valor. escassez do escravizado. Então o preço aumenta. E começa a aparecer até cartilha de como você deve cuidar do seu escravizado. Porque ele começa a virar um artigo de Porque luxo, ele começa a luxo, virar luxo. um artigo de luxo. Porque você não pode mais repor o teu escravizado. Você não pode sair matando escravizado. Porque vai vir outro da África. Acabou. Agora Sim. só por contrabando. E contrabando também é caro. Então você tem que manter o teu escravizado. Então... Mas definitivamente essa historinha da feijoada não Mas é, essa da rapaziada. feijoada me lembrou de duas coisas. Primeiro, Igual o criado mudo. Você as lembra coxinhas do Dom João. Ah, O comedor de isso era- coxa, né? Que ele isso tinha era coxa e de tal. frango. Aí eu achei uma coisa muito engraçada. Eu achei na Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro uma carta de um cara falando que tudo que era frango no Rio de Janeiro eram tudo capturado. Que não adiantava você ter um frango na tua casa, que tudo era capturado pro rei. Porque o rei... por causa do rei. Porque o rei comia frango. Imagina, e aí tô no não meu tinha nem... quintal, vem alguém- O cara... Isso é um barulho de galinha! Tá certo. Isso é um barulho de galinha! Eu vou Eu entrar agora! lembrava. Entra a Não tem galinha, não. Puxa a galinha, Eu bota na escutei, sacola. É que vocês são É um novo. cocó! Vocês são novo. Na época do governo Sarney tinha foi a crise do boi. Que ficou muito barata a carne, e aí tinha o boi gordo no pasto, e aí ficava caçando boi pela. Quem tinha boi que não tava colocando pra vender. Mas mais ou menos isso aconteceu na época do Dom João.
Mas aí a questão. E aí tinha na carta, era um desaforo, porque não tem nem não tem mais nem frango pra doente. O doente não tem mais Tem uma canja. canja pra comer. Não é? E aí criou-se a ideia de que ele comia frango desesperadamente. É, porque tem essa ideia, porque sempre pensa no Dom João, você pensa num gordão. Num gordão, ele era gordo. Não, beleza. Mas aquele gordão no sentido. Porco, Bonachão. né? Aquela Porco, coisa. bonachão. Jabba the Hutt. Suado com um frangão É, assim. não é bem assim. E aí o que acontece? Mas ele era bem Essa inteligente. questão tinha. Quando ele vem pra cá, né, com a corte, vem junto a tal da Real Sharia, que era um departamento dentro da corte, Sharia? o Sharia. Ah. Que era um departamento dentro da corte onde ela dava provisões a todos que serviam o rei. Então você ganhava tipo a sua cesta básica. Foi, então, obviamente. Então vinha eu vou até de São dar Paulo muita comida pro rei. as coisas pro rei. Só que era tudo pro rei. Só que não, aquilo era dividido entre todo mundo que recebia essa pensão alimentícia. Né? Então aí criou-se essa ideia de que ele comia tudo quanto era frango que estava disponível no Rio de Janeiro, porque afinal o frango era pro rei, mas não era só pro rei, era pra corte inteira. Então isso é um dos fake news. Outro fake news também da mesma época é que a Carlota Joaquina, que é tão mal falada, teria inventado a caipirinha. Essa é Não, ótima. mas tem caipirinha na América inteira, praticamente. A mesma Então, receita. mas aí qual é a grande Muda de descoberta? nome. É, pô. É porque acharam na lista de compras pra rainha aguardente e frutas. E aí tiraram a óbvio. conclusão que Óbvio. só podia ser pra caipirinha, Óbvio, entendeu? né? Então, não, Não mas posso na jogar época... um limãozinho no meu peixe e tomar uma cachaça. Não, mas na época a cachaça também era usada pra fazer compota de fruta. Então não necessariamente era usado como conservante, então não necessariamente era pra isso, mas aí se populariza essas maluquices. Tem mito também da coxinha, não tem Ah, maioria e da coxinha? Tereza Cristina. Essa é tão Ah, bonitinha. esse é bom, essa ela é legal. ela tinha Ela um teve um filho neto. secreto, Não, né? não, ela tinha um neto Secreto. que ele. Ninguém não, sabe. não era neto. Era que ele tinha onde ele tinha uma questão psiquiátrica que ninguém podia saber. Não, ele ficava essa- escondido. não sei. Ah, então a minha história foi pior Não, que a sua. essa é Então pior. conta- Não, porque conta light, ela então. tinha o primeiro filho que nasce da princesa Isabel, ele nasce com fórceps, então ele tem o braço paralisado. Era entendi. essa a questão. Não sei se. Não, a história que eu ouvi é que era um neto que ninguém sabe. Nossa, que maravilha. Mas ele aí o que tinha alguma acontece? questão mental. Aí ele Ela, ficava a escondido. história que se diz, e é engraçadíssimo, que em toda fazenda do interior paulista você encontra essa história. Toda fazenda teve uma cozinheira que inventou a coxinha. Por causa desse Sim. neto. Porque o menino só comia frango, coxa de frango. E aí chegou num dia lá na fazenda, não tinha mais a coxa do frango. Então a cozinheira Com os inventou. pedacinhos e botou em volta E aí inventou. massa Então e cada fez. fazenda no interior paulista tem essa história. E ainda tem a história que ela mesma, como boa mama italiana, foi pra cozinha do palácio cozinhar pra ele e criou a coxinha. Meu, só imagina, a Imperatriz tinha muito mais o que fazer, de um monte de coisa de representação. E, rapaziada, é associações só benemerentes. pedaço de frango na massa de batata. Não mas é uma aí- coisa muito específica. Acho Não, que todo mundo não é. criou ao mesmo tempo. É, pois é. Sabe, aquela coisa meio... Cara, tem muita fake news alimentícia nessa vida, né? Tem até da manga com leite, né? Que não podia tomar manga com leite, mata. que morre, né? E aí dizem que seria por causa dos escravizados, né? Que teriam Tem inventado esse essa papo, história pô. pra Escravo não escravizado não comer. comer manga, Tipo assim, se tomar um leite.